Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Quão bom é podermos estudar a lição da escola sabatina todos os dias da nossa vida, não é mesmo? Você tem feito isso? Espero que sim. É muito importante você estar buscando essa comunhão diária com Deus através do estudo da escola sabatina. Hoje eu estou até com a camiseta aqui da escola sabatina para fazer com que você entenda a importância realmente de vestirmos essa camisa, de colocarmos realmente a lição da escola sabatina no nosso maná diário para termos essa comunhão com o nosso Deus. A lição desse trimestre vem falando sobre essa promessa, a aliança eterna de Deus. Aliança eterna de Deus. É realmente um tema central em toda a palavra de Deus e vale a pena realmente você buscar ali, estudar e conhecer mais sobre este assunto. Nós estamos na lição de número 2, que vem falando sobre os princípios fundamentais da aliança. Como entender realmente o que é aliança? Como entender essas alianças ali que acontecem no Antigo Testamento? Como entender a nova aliança? Como compreender, por exemplo, que essa nova aliança, na verdade, ela é uma aliança eterna? Como compreender realmente sobre este assunto? Por isso é muito importante estudarmos durante todo esse trimestre essa lição. Não deixe de estudar. A lição dessa semana especificamente, ela traz um resumo do que será a lição durante todo o trimestre. Mas apenas um resumo. Você estudando ela, você aprenderá cada vez mais sobre esse tema central em toda a palavra de Deus. Amém? A lição dessa semana, na parte de sábado, ela traz um verso para memorizar, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 5, e você pode ler comigo. Êxodo 19, verso 5, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Como compreender realmente a aliança? Em outras palavras, a aliança ela é um acordo, um contrato entre Deus, o homem, entre o homem e Deus, aonde cada um ali dentro desse contrato tem a sua função, tem a sua parte que deve então de alguma maneira ser cumprida. Entender a aliança, primeiramente eu preciso entender que o pecado trouxe separação entre Deus e o homem. E isso fez com que nós estivéssemos destituídos da glória de Deus. E ao fazer isso, Deus então ele procura estabelecer aliança com o povo, porque Deus quer trazer ali a sua presença, as suas bênçãos, as suas promessas para o seu povo. Deus jamais quis estar separado do ser humano. Foi o ser humano que assim optou e assim escolheu, e por isso hoje estamos destituídos da glória de Deus. Só que Deus sempre procura então fazer alianças. Entender a aliança também é importante entender que todas essas alianças que você percebe ali no Antigo Testamento, elas são, de alguma maneira, elas apontam para a nova aliança, para essa aliança eterna em Cristo Jesus, que é realizada ali então em Cristo Jesus. Isso é muito importante nós compreendermos. A parte de domingo, ela vem falando ali então sobre os fundamentos da aliança, Só para você ter uma ideia, a palavra aqui, Beriti, ela aparece 287 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, a palavra aliança realmente é muito importante. É como se for ali um contrato entre Deus e o ser humano. E essa palavra realmente é muito importante, é como se Deus ali repetisse várias vezes para que o ser humano pudesse entender que Deus quer sim estar ali trazendo as suas bênçãos, reconstituir aquilo que o ser humano buscou através do pecado que aconteceu, a separação entre Deus e o ser humano. A parte de domingo, então, vem falando então sobre os fundamentos da aliança, e é importante nós compreendermos esse conceito de aliança, que realmente é um contrato entre Deus e o homem. Mas cada um tem a sua parte dentro desse contrato. A parte de Deus, em outras palavras, seria trazer ali as bênçãos, as promessas, e a parte do homem seria ali a obediência a esse Deus. As bênçãos e as promessas Deus nos concede, Deus concedeu durante todas as gerações de todo mundo. E Deus estabelece para nós também no conceito atual de hoje. O grande problema é que a parte do ser humano, realmente aqui acontece uma falha.
A parte do ser humano, que era essa obediência a Deus, nós percebemos aqui então um grande problema, porque o ser humano, desde Adão, ele desobedece a Deus. E nós, consequentemente, fazemos isso também diariamente. Paulo, inspirado por Deus, ele falando um pouquinho sobre sua vida, ele dizia a seguinte frase: quanto mais eu quero fazer o bem, mais eu faço o mal. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. É interessante nós compreendermos que nós temos essa tendência ao pecado. E, em outras palavras, dentro dessa aliança com Deus, há um grande problema, porque nós não cumprimos essa aliança. Nós não cumprimos a nossa parte, não fazemos a nossa parte. Deu para entender esse assunto? Sim? Maravilha. Por isso, então, entra esse conceito da nova aliança, essa aliança eterna. E Jesus ali, então, assume o papel nessa nova aliança. Por isso é muito importante compreender essa nova aliança. E se Jesus não assume esse papel, realmente nós não tínhamos cumprido e não cumprimos com a nossa parte dentro do conceito da aliança. Então Jesus, ele assume ali o papel dentro da nova aliança. Ok? A parte de segunda-feira vem falando então sobre a aliança com Noé. E essa aliança com Noé é a primeira vez aqui então que aparece essa palavra, né, Beriti? E acontece aqui então essa aliança com Noé. Mas algo muito importante que passa desapercebido dentro deste conceito da aliança com Noé, que é a promessa que Deus dá a Noé. A promessa que você encontra aí no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 18, onde diz assim: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher, e as mulheres e os seus filhos. Deus, em outras palavras, ele confirma que Noé, junto com a sua esposa, com seus filhos e as esposas dos seus filhos, entrariam na arca. Talvez você olhe para mim e diz assim: mas pastor, isso não seria uma predestinação? Não, não é nesse sentido. Essa confirmação que Deus faz aqui, em outras palavras, é um compromisso dele, de Deus, para com Noé. É, em outras palavras, uma garantia. Noé, você vai entrar na arca. Basta agora então você fazer essa arca, construir essa arca da maneira que eu estou pedindo para você fazer agora, e você vai entrar nessa arca. O mundo será destruído, mas eu faço uma aliança com você. E a aliança com você é que você entrará na sua arca, nessa arca, junto com a sua família. Amém? É interessante que dentro dessa aliança também com Noé, você tem o conceito do arco-íris, que é o findar do dilúvio. Deus estabelece então a aliança através do arco-íris, mostrando que jamais Deus destruiria novamente o planeta Terra através de um dilúvio. Mas é interessante que antes mesmo de Noé, com Adão já tinha uma aliança. Quando Deus havia ali dito para Adão que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria ali a cabeça da serpente. Ou seja, a aliança eterna, a aliança em Cristo Jesus, ela já é estabelecida antes de qualquer outra aliança. Já com Adão, já é estabelecida essa nova aliança, a aliança eterna, a aliança em Cristo Jesus. Muito importante compreender este assunto. Mas vamos ali para a parte de terça-feira. A parte de terça-feira vem falando então ali sobre a aliança com Abraão. Aqui é um texto que eu gosto muito de utilizar e os sermões relacionados a este assunto, especialmente esse chamado que Deus tem na minha vida e na sua vida de também ser uma bênção na vida das pessoas. E dentro desse conceito aqui com Abraão, de uma maneira resumida, porque a lição durante o trimestre vai voltar a falar sobre esse assunto, dentro deste conceito, há algo muito importante que muitas vezes passa desapercebido. É entender o conceito que Abraão, então, é considerado como pai da fé. E por que Abraão é considerado como pai da fé? Abraão, ele teve muitas provações antes das promessas, antes das bênçãos ser caídas sobre ele. Abraão teve problemas com sua esposa, teve problemas com seu filho, teve problema com o filho, com a serva da sua esposa. Abraão teve inúmeras provações antes de receber as bênçãos. Porém, mesmo em meio às provações, Abraão sempre esteve firme, confiando em Deus. Na aliança de Deus com ele, não foram as bênçãos que fizeram realmente Abraão ali ser obediente a Deus, ser temente a ele.
mas sim um relacionamento íntimo de Abraão com Deus. Porque antes das bênçãos acontecerem, Abraão teve ali muitas provações. Entendeu esse assunto? Talvez você não tenha recebido muitas bênçãos em sua vida, ou talvez você pensa que não tenha recebido bênçãos em sua vida. Entenda que você deve ter um relacionamento íntimo com Deus, e através desse relacionamento íntimo com Deus, você vai ter fé nele. E ter fé que mesmo se nós tivermos provações neste mundo, em breve Jesus vai voltar, e quando nós estivermos com ele, aí sim nós teremos vida eterna ao lado de Jesus. Amém? A parte de quarta-feira vem falando então sobre a aliança com Moisés. E dentro deste conceito da aliança com Moisés, há algo muito importante que eu queria trazer para vocês. É entender que primeiro vem a libertação do povo ali do Egito, depois vem ali a obediência. Deus ali então depois estabelece ali os 10 mandamentos no Monte Sinai ali com Moisés. Mas antes disso, Deus traz a libertação. Por que isso é importante entender? Porque antes das obras vem a graça em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Nós somos libertos pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E agora, claro, se eu o aceito de todo o meu coração, realmente eu vou ser obediente a ele. A salvação vem pela graça, não pelas obras. E na aliança com Moisés você percebe claramente isso. Primeiro vem a libertação, depois vem ali o conceito da obediência, o conceito da obediência. A parte de quinta-feira vem falando então sobre essa nova aliança. Em outras palavras, nós não cumprimos a nossa parte dentro deste contrato com Deus, dentro da aliança. E por não cumprirmos a nossa parte, era necessária agora essa nova aliança, que na verdade é uma aliança eterna, pois todas as outras alianças apontavam para essa nova aliança. Você vai entender isso mais durante todo o trimestre. Não vou abordar especificamente agora sobre este assunto, tá bom? Mas é exatamente isso. E dentro deste conceito dessa nova aliança, o que seria isso? Era necessária agora uma transformação interna em nossa vida, para nós termos ali então, em outras palavras, um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, E dentro deste conceito, há algo muito importante que a parte de sexta-feira vem nos trazendo, que é compreendermos realmente que Ellen White diz ali o livro Desejado de Todas as Nações, que lá no finalzinho, na parte de sexta-feira, ela diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Deus quer estabelecer também uma aliança eterna com você. E Deus quer trabalhar no íntimo do teu coração, para que você realmente também possa receber as bênçãos, as promessas de Deus na sua vida. Sejam as bênçãos nessa terra, mas seja a bênção maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa promessa Deus estabeleceu a todos aqueles que realmente o aguardarem. Basta agora eu também fazer a minha parte dentro dessa aliança. E já que eu não consigo fazer, Deus, através do Espírito Santo, Ele quer realmente ali dentro desse conceito da nova aliança, trabalhar no íntimo do meu coração e transformar a minha vida. Deixa Deus transformar a sua vida e aceita esse pacto com Deus. Faça esse pacto com Deus, essa aliança com Deus. E quando Ele voltar, você terá vida eterna ao lado dEle. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, porque nós buscamos separação através do pecado, mas o Senhor sempre buscou o reconciliamento. Seja lá com Adão, seja com Abraão, seja com Noé, seja com todo o povo durante toda a história e seja conosco hoje também. Da mesma maneira, o Senhor quer estar do nosso lado, nos abençoando e nos dando a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos fazer também a nossa parte dentro deste contrato e aceitarmos a graça que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.